Muitas pessoas me perguntam nos comentários dos vídeos se eu sou espírita, né? Como eu falo de reencarnação, dos karmas, da espiritualidade, elas deduzem que eu faço parte do espiritismo, que eu frequento, que eu estudo essa doutrina. Mas não, né? Não é porque eu acredito na reencarnação e nos karmas que eu sou espírita, né? Uma, porque algumas questões que o espiritismo levanta eu não acredito. Os espíritas dizem que um espírito ele evolui de uma encarnação para outra, necessariamente, né? Que ele evolui, mas não é o caso. Existem seres humanos que não evoluem de uma encarnação para outra, né? Porque quando o espírito ele é muito toldado, e o indivíduo não consegue mais ouvir a sua intuição, porque a intuição é que permite a ligação com o mundo espiritual, ele vai piorando, ele vai caindo cada vez mais, de tropeço em tropeço. Vocês podem observar isso na própria vida terrena atual. Quando uma pessoa começa a errar, e ela não procura se corrigir, não quer rever os seus conceitos, ela vai piorando ao longo da vida toda, vai se tornando cada vez pior. E se uma pessoa assim vier a reencarnar e não rever os seus conceitos, não despertar espiritualmente, não começar a ouvir a sua intuição que está soterrada, na próxima vida essa pessoa vai continuar piorando cada vez mais. Então, se os seres humanos necessariamente melhorassem de uma encarnação para outra, a humanidade deveria estar melhorando. Mas a humanidade está piorando, porque as pessoas vão piorando na própria vida e as pessoas vão piorando de uma encarnação para outra, né? E por isso que o mundo hoje está um caos, porque a humanidade ela não está evoluindo espiritualmente, mas evoluindo, com exceção de poucos. E esses poucos é que seguram as pontas para que a humanidade não caia como um todo. Então, a situação da espécie humana é crítica hoje. É crítica, é realmente perigosa. Então, eu não sou espírita, né, mas acredito na reencarnação, acredito nos karmas, acredito nas leis espirituais que regulamentam as vidas humanas, acredito na espiritualidade, eu sou um espiritualista, eu me denomino como um espiritualista. Então, da mesma forma como algumas questões do espiritismo eu não acredito, algumas questões da doutrina cristã eu também não acredito, né? Como, por exemplo, a ressurreição de Cristo. Cristo não ressuscitou. O que viram não foi o corpo de Cristo depois da morte, porque para que Cristo precisaria do seu corpo, se ele é um ser divino, se ele voltou para Deus? Será que ele necessitaria do corpo humano lá em cima? Isso vai contra as próprias leis naturais. A lei da gravidade não permite um corpo terreno ir para as alturas. Então, o que as pessoas viram foi o Espírito de Cristo. Foi o Espírito de Cristo que ascendeu para as alturas. E o fato do corpo dele ter desaparecido naquela noite, né, da sepultura, bom, alguma coisa aconteceu lá. Alguma coisa aconteceu. Talvez os seus amigos pegaram o corpo escondido e o sepultaram. Quem sabe não foi isso que aconteceu? Talvez os guardas adormeceram ou foram coniventes, né? Porque muitas pessoas lá estavam sensibilizadas por causa da morte de Cristo. Inclusive, os próprios guardas poderiam estar sensibilizados com toda essa situação. E vai que permitiram o sepultamento do corpo de Cristo. Então, Cristo não ressuscitou. O que as pessoas viram foi o próprio Espírito de Cristo, né? Ou a sua alma desencarnada, né? Outra questão que eu não acredito do cristianismo também é a divina concepção, da forma como as pessoas acreditam que Maria engravidou do Espírito Santo. Não, Jesus nasceu de uma concepção natural, de uma fecundação. É que a encarnação do Espírito de Cristo foi uma ação divina, foi uma concepção
divina, porque Jesus não era um simples espírito humano. Jesus tinha em seu núcleo algo para além do espírito. Nós temos em nosso núcleo o espírito, só que Jesus tinha um núcleo divino, algo infinitamente superior ao espírito, porque Jesus veio de um plano muito acima, mas muito acima mesmo do plano de onde partiram os seres humanos para as suas primeiras encarnações. Então, na verdade, eu não faço parte de nenhuma religião. Eu me denomino como um cristão espiritualista, né? Mas não sou espírita também, né? Não sou budista. Algumas questões que eu levanto aqui no meu vídeo estão também na doutrina budista, mas isso não quer dizer que eu seja budista. Eu observo que as pessoas assim, elas têm uma verdadeira tara por nos classificarem, por nos colocarem dentro de grupos, né? Se eu falo de reencarnação, daí já diz, o Mário é espírita. Se eu falo disso, daí as pessoas já falam, o Mário é aquilo. Então, as pessoas estão preocupadas em nos taxar, em nos colocar dentro de grupos. E isso é ruim, porque nós temos que atentar naquilo que a pessoa diz. Nós não podemos classificá-la logo de imediato, né? E ninguém vai ser salvo por ser católico, por ser protestante, por ser espírita, por ser budista. O indivíduo vai ser salvo pelas suas obras. Tudo bem que na Bíblia está escrito que o ser humano vai ser salvo pela graça divina, sim, mas ele vai receber a graça divina se ele promover obras pautadas na fé, porque está dito também que o ser humano é salvo pela sua fé, mas está dito também que uma fé sem obras é nula, é vazia. Então, no fim das contas, a salvação somente pode ser alcançada pelas obras, obras pautadas na fé. Então, sim, o ser humano terá a graça divina para alcançar a sua salvação. Só que cada cristão gosta de interpretar as coisas do seu jeito, né? De forma que fica mais fácil para ele, para que ele possa continuar cochilando, dormindo em sua vida, sem precisar fazer o trabalho interior, né? Porque é muito fácil fazer parte de um grupo e ser guiado por alguém. O mais difícil é o trabalho interior, a verdadeira fé, a espiritualidade, o desenvolvimento individual. E dependemos disso para a salvação. Não estou dizendo aqui que não devemos fazer parte de religiões, né? Mas eu estou falando que as religiões sozinhas não salvam o ser humano. E é um fato. O ser humano vai ser salvo pelas suas obras e pela sua fé. Isso sim é o que conta para que o indivíduo possa alcançar a salvação ou não. Então é preciso realmente, é necessário realmente fazer um trabalho interior, desenvolver as suas faculdades espirituais, ouvir a intuição, que é a voz do Espírito. Aquele que não ouve a intuição, ele nem sabe o que fazer nessa vida, ele segue o seu intelecto materialista, né, cegamente, ou os seus instintos corporais deturpados, decadentes e degenerados, né? Mas o caminho da salvação está na intuição, como Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade, né? Eu, na verdade, eu sou um leitor da obra Na Luz da Verdade, e o que eu procuro aqui nos meus vídeos é passar os ensinamentos de Oscar Ernst Bernhardt, né? Esse é o meu objetivo com esse canal. Muitas pessoas também andaram perguntando o seguinte, você mudou o foco do seu canal? Você ficou desempregado, agora você está com medo de retaliações? Não, não é nada disso, que eu cheguei num instante, né, que eu não tenho mais paciência para falar de política, dessas coisas todas, porque eu acredito que o cerne do problema humano é a espiritualidade, né? Daqui por diante, eu falarei de espiritualidade no meu canal. Desde o começo,
eu quis transformar esse canal num espaço de espiritualidade. Mas como o Brasil estava naquele caos político, eu acabei embarcando, né, naquele barco e fui junto falando de política e várias outras coisas. Mas agora eu cheguei num instante que eu quero focar o meu objetivo na espiritualidade. Eu sei que vou perder inscritos, vou perder visualizações, mas isso pouco me importa. Hoje eu quero fazer um trabalho que me satisfaça espiritualmente, que me deixe em paz comigo mesmo. E isso eu sinto ao fazer esses vídeos de espiritualidade. Eu me sinto bem ao falar sobre esses temas. Né? E daqui por diante será assim. E eu vi nos comentários também que algumas pessoas disseram que eu atuo contra as religiões, que os seres humanos precisam de regras religiosas, etc, etc e tal, porque o povo não consegue governar a sua própria vida, mas eu não estou aqui querendo destruir as religiões. Eu estou propondo a autoconsciência para o ser humano, né? Que cada um se torne o gestor da sua própria vida, porque de nada adianta frequentar uma religião e ser existencialmente cego, não ouvir a sua intuição. De nada adianta esse culto mental que as pessoas praticam hoje. Nós precisamos praticar um culto espiritual a Deus, intuitivo. É a nossa intuição que deve procurar por Deus. E nós temos que ensinar as pessoas a se tornarem mais intuitivas, né? Porque é na intuição que está a verdadeira espiritualidade, e não no intelecto. O intelecto, ele é apenas um instrumento decodificador daquilo que a intuição traz ao ser humano. A intuição está ligada ao mundo espiritual, né? E é por isso que ela deve ser ouvida, para que o ser humano disponha dessa conexão com o mundo espiritual, para que possa agir corretamente aqui na Terra. Porque se ele observar apenas o meio externo, as coisas materiais, ele não vai agir corretamente. Ele vai precisar de um impulso, de uma orientação que é intuitiva. É preciso despertar para que o núcleo do ser humano possa ser ouvido. E o seu núcleo se manifesta intuitivamente, né? Ou aquilo que denominamos de sexto sentido, né? O sexto sentido. Então, daqui por diante, os meus vídeos serão mais espirituais. Pode até ser que eu fale de política vez ou outra, né? Mas em situações muito raras, porque eu acredito que nós precisamos resolver esse problema espiritual. Enquanto que a humanidade não começar a evoluir espiritualmente, os problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais também não serão resolvidos. Porque esse mundo caótico é resultado de um ser humano caótico que não está conseguindo desenvolver a sua espiritualidade. Nós precisamos atacar o mal pela raiz. E qual é a raiz desse mal? A falta de espiritualidade. Temos sim muitas religiões hoje, mas pouca espiritualidade. As religiões viraram meras instituições terrenas, de poderio terreno, né? Eu sei que muitas pessoas vão se irritar com isso, mas é uma verdade. Me provem o contrário. Me provem o contrário que eu mudo de ideia, né? Mas não é possível provar o contrário. E a salvação é individual. Está dentro de cada um despertar o seu espírito, que se manifesta intuitivamente, e religá-lo aos mundos espirituais, para receber deles as irradiações necessárias para que boas ações possam surgir. O ser humano precisa encontrar-se energizado, né? Energizado com essas irradiações espirituais. Somente assim ele vai conseguir evoluir espiritualmente e acertar em suas escolhas, em suas ações. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!